Boa tarde, professora Elizabeth, minha orientadora. Boa tarde à banca examinadora, na pessoa da professora Cíntia e do professor Marcelo. Como a professora Beth já falou, eu sou Rodrigo Albuquerque Santiago, e o tema do meu trabalho é sobre a taxatividade do agravo de instrumento, sob uma análise dos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. A minha curiosidade por desenvolver sobre esse tema decorreu da prática que eu tive dentro dos escritórios de advocacia no meu período de estágio, principalmente no estágio que eu estou hoje. Porque no curso dos processos a gente vê que tem muitas decisões interlocutórias proferidas no curso dos processos que muitas vezes não estão previstas no rol do artigo 1015 ou em legislações esparsas que permitam a recorribilidade de forma imediata, que são decisões importantes, mas que por não haver previsão legal, em tese não poderiam ser questionadas de forma imediata, ficando apenas só para preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões. Então, surgiu o questionamento, será que o legislador, ao desenvolver a taxatividade do agravo de instrumento, pensando em uma celeridade processual, ele não pode ter posto em risco a efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista que alguns direitos podem acabar sendo violados ou prejudicados no curso de um processo? Então, quando o legislador ele foi desenvolver o CPC de 2015, já na sua exposição de motivos, ele apontou que um dos objetivos muito fortes dessa nova legislação processual seria de dar uma maior celeridade ao processo, para que o processo ficasse mais enxuto, porque o nosso Poder Judiciário é muito conhecido pela morosidade que os processos têm quando são propostos, né? Então, o mecanismo que ele trouxe para dar essa celeridade ao processo foi taxar as hipóteses de recorribilidade do agravo de instrumento, porque, assim, existiriam menos interposições de recurso durante o trâmite do processo, visando com que somente as questões principais fossem questionadas aí no trâmite do processo, quando decididas por meio de decisão interlocutória. Assim, ele se distanciou um pouco do que era a sistemática do CPC de 73. O CPC de 73, ele permitia que a parte recorresse por meio de agravo de instrumento de decisões interlocutórias, quando a decisão ela pudesse causar uma lesão grave às partes e de difícil reparação, ou quando um recurso de apelação fosse inadmitido, ou quando versasse sobre os efeitos em que a apelação seria recebida, ficando as demais hipóteses podendo ser questionadas por meio do recurso de agravo retido, que você apontaria ali seu interesse de questionar aquela decisão ao momento em que ela foi proferida, mas o recurso mesmo somente seria apreciado após o término da fase de conhecimento do processo. Assim, quando o legislador trouxe o CPC de 2015, essa recorribilidade mudou. As hipóteses que estão expressamente previstas em lei seriam recorríveis por meio de agravo de instrumento, quando fosse proferida uma decisão interlocutória. Já, se não houvesse nenhuma previsão legal ensejando o cabimento dessa recorribilidade, seria questionável apenas em preliminar de apelação ou em contrarrazões. Essa nova sistemática teve o objetivo de dar justamente essa celeridade processual, e que, analisando as hipóteses que o legislador desenvolveu ali no rol do artigo 1015, nós podemos perceber que ele deixou as questões que versam sobre pontos principais do processo, como concessão ou indeferimento de tutela provisória, decisões que versem sobre o mérito, para ser questionadas de forma imediata. Então, ele trouxe os pontos principais do processo, podendo ser questionados de forma imediata, que ele julgava ser um ponto principal do processo, podendo ser questionado de forma imediata, e se não fosse ponto principal do processo, seria questionado apenas em preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões de apelação. No entanto, foram surgindo algumas dificuldades práticas em decorrência dessa taxatividade do agravo de instrumento. Primeira dificuldade prática que surgiu, que foi muito apontada pela doutrina e pela jurisprudência, é justamente essa insuficiência do rol taxativo, ou seja, o legislador ele não conseguiu prever de uma forma abstrata todas as hipóteses que os jurisdicionados e aqueles que atuam para que o processo tenha o seu deslinde, que são importantes. De forma abstrata, ele não conseguiu ver todas as situações práticas, e o rol acabou se tornando insuficiente, inclusive também as hipóteses das legislações esparsas. Então, surgiu-se o questionamento, seria realmente o intuito do legislador deixar esse rol sendo taxativo, com uma interpretação restritiva, ou não seria ele exemplificativo? E a segunda dificuldade prática se deu em relação à restritividade que poderia caminhar na própria contramão da celeridade. Por quê? O legislador, ele
taxa as possibilidades de recorribilidade imediata de uma decisão interlocutória e faz com que todas as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo que não são recorríveis sejam questionadas em sede de preliminar de apelação ou em contra-razões de apelação, na qual, como exemplo, um processo que tramitou que era para ter tramitado segredo de justiça, mas segredo de justiça foi indeferido, ou então um processo que deveria ter sido deferida a produção de uma prova pericial, mas não foi. Quando chegar lá na preliminar de apelação, se essas questões forem deferidas, o processo, no mínimo, voltaria ali à fase probatória e você teria que produzir a prova, o processo seria sentenciado novamente e seria instaurada uma nova fase recursal, no mínimo. Então, essa celeridade poderia acabar indo contra a própria celeridade, porque como ela atropelou alguns direitos no curso do processo e não permitiu que fosse questionado ali de forma paralela por meio de um agravo de instrumento que, em regra, não tem um efeito suspensivo automático, ela faz com que você questione só ao final do processo, fazendo com que torne esse risco dele retornar à fase instrutória para que sejam praticados novamente todos os atos processuais. Assim, tendo em vista tudo isso que foi apontado, o objetivo geral da minha monografia foi analisar se realmente a taxatividade do agravo de instrumento, ela se adequa, ela se amolda aos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. Mais especificamente, eu busquei analisar se a taxatividade do agravo de instrumento, em busca de uma celeridade muito grande, não pôs em risco a efetividade da prestação jurisdicional. Analisar também qual a teoria que deveria ser adotada acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias e também analisar se o entendimento adotado pelo STJ na tese de número 988, ao julgar a demanda de recursos repetitivos, estaria apto a solucionar todas essas controvérsias que a taxatividade trouxe e se daria uma maior efetividade à prestação jurisdicional, bem como se tinha respeitado a vontade do legislador quando desenvolveu o Código de Processo Civil de 2015. Para desenvolver essa pesquisa, eu me utilizei da metodologia bibliográfica e pesquisas documentais, na quais eu utilizei livros, artigos, monografias, dissertações, legislações e jurisprudências. Então, dando continuidade, o legislador, quando ele desenvolveu o Código de Processo Civil, ele trouxe muito forte essa questão da celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional, justamente pela questão de que cada vez mais o processo civil ele se aproxima de um processo civil constitucional. Ele tenta harmonizar as suas normas com os mandamentos constitucionais. E um dos mandamentos constitucionais é que todos têm direito a um processo justo, que se traduz por meio de uma tutela jurisdicional efetiva, célere e adequada. Então, como ele adotou essa teoria constitucionalista, inclusive trouxe nos seus 12 primeiros artigos um rol de direitos e garantias fundamentais que devem ser observados em todos os procedimentos processuais que estão previstos em lei, ele trouxe com força esses três princípios, que são da celeridade processual, efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, que muitos doutrinadores apontam que a celeridade processual, ela seria um objetivo, na qual todos aqueles que participam de um trâmite processual, eles têm que buscar, de certa forma, otimizar o procedimento sem trazer dilações desnecessárias para que o processo seja o mais célere possível. E a efetividade da prestação jurisdicional, juntamente com a razoável duração do processo, ela vem para balizar essa celeridade processual, dizendo, certo, o processo precisa ser célere, mas deve observar as garantias e os direitos fundamentais de ambas as partes, para que elas não saiam mais prejudicadas do que quando entraram no processo. Então, a efetividade da prestação jurisdicional garante que o Estado garanta o direito daquele que busca o judiciário para ver o seu direito satisfeito, mas que não haja violação de nenhum direito processual ou material de ambas as partes que estão ali no processo. E a razoável duração do processo, ela se distingue da celeridade processual, porque a razoável duração do processo, ela não leva em consideração só o tempo que o processo demorou, mas leva em consideração a complexidade da demanda, a atuação das partes no processo, a atuação dos participantes, dos integrantes do Poder Judiciário, para saber se aquele processo, ele durou o tempo necessário para que aquela demanda fosse resolvida, ou se ele durou mais do que o que era necessário, ou seja, se ele teve uma razoável duração. Assim, se mostra um desafio para o legislador, para as pessoas do administrativo, que tem a organização de como os processos devem tramitar,
que é fazer com que o processo não dure tanto tempo, que cause injustiça para aquele que se encontra privado do direito, mas também sem gerar também a celeridade que atropele direitos e garantias fundamentais dos jurisdicionados. Então, o que se questiona aqui é que a restrição da recorribilidade imediata das decisões interlocutórias pode ter causado isso, uma celeridade muito alta, causando um prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional, fazendo com que algumas decisões que são prejudiciais não fossem questionadas de forma imediata, trazendo riscos, como já foi apontado, de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, que também a própria celeridade andasse na contramão dos seus objetivos, e o estímulo à utilização de sucedâneos recursais, como o mandado de segurança, que, como o professor Daniel Amorim, ele aponta que, muitas vezes, o mandado de segurança vai ser mais utilizado como sucedâneo recursal do que para o fim próprio que ele foi criado. Então, pode correr o risco de que ele perca a sua essencialidade. Visto isso, surgiram interpretações acerca do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, sendo elas divididas em três, de que o rol seria taxativo, com interpretação restritiva, que o rol poderia ser taxativo, com interpretação extensiva, ou que o rol poderia ser exemplificativo. Quando a gente para analisar a letra da lei, lá no artigo 1015, a gente pode ver no inciso 13, que ele aponta que será cabível o agravo de instrumento em outros casos expressamente referidos em lei. Dessa leitura, a gente pode observar que não há outra conclusão, a não ser de que o legislador realmente pretendeu restringir a recorribilidade imediata às hipóteses que têm expressa previsão legal. Não havendo expressa previsão legal, não seria possível a interposição de agravo de instrumento. É o que defende a primeira teoria, que é o rol taxativo de interpretação restritiva. Somente será possível questionar as decisões interlocutórias proferidas que têm previsão legal, e não é possível estender a interpretação dos incisos que tem ali no rol do 1015 para caber o máximo, a maior quantidade possível de hipóteses de decisões interlocutórias para serem recorridas. Nesse entendimento, o STJ, quando fixou a tese de número 988, ele afastou essa interpretação porque disse que seria prejudicial para os jurisdicionados, com o fundamento de que essa teoria ela geraria uma insuficiência das hipóteses previstas, porque, como já demonstrado, algumas decisões importantes ficaram de fora do rol do artigo 1015 das previsões legais das legislações esparsas. A segunda teoria, ela já é um pouco mais abrangente. Ela aponta, certo, o rol ele é realmente taxativo, mas a gente pode ter uma interpretação extensiva das hipóteses de recorribilidade que existem lá no artigo 1015. Ou seja, quando você questiona ali a questão de definir se é de competência de juízo arbitral ou realmente de competência do judiciário, você tem ali uma interpretação extensiva para fundamentar que todas as decisões que versem sobre competência são recorríveis de forma imediata. Ou seja, estendendo para abranger uma maior quantidade de decisões interlocutórias proferidas no curso de um processo. O STJ, apesar de reconhecer que esse entendimento daria uma maior possibilidade de questionar algumas decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, ele afastou esse entendimento dizendo que algumas decisões importantes, mas que não têm semelhança com a matéria do 1015, também ficariam de fora, então não deveria ser adotada. Por fim, o rol exemplificativo, que é o rol do artigo 1015, não restringe as hipóteses de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Na realidade, ele não pretende exaurir as hipóteses. Ele ali é meramente exemplificativo. No entanto, a STJ disse que, se ele adotasse esse entendimento, seria retornar ao CPC de 73, o que não seria condizente com os objetivos do legislador ao desenvolver o CPC de 2015, certo? Então, o que é interessante é porque o STJ, quando ele firmou o tema repetitivo de número 988, ele se aproximou muito da teoria do doutrinador William Santos, que fala que o rol é exemplificativo, principalmente se você analisar a utilidade prospectiva da apelação. O que seria essa utilidade prospectiva da apelação? Toda vida que uma decisão interlocutória proferida no curso de um processo fosse prejudicial e não estivesse prevista no rol do artigo 1015, ela seria recorrível de forma imediata, porque não haveria mais utilidade da reforma dessa decisão em sede de recurso de apelação. E ele afastou esse entendimento sob o fundamento de que não seria o interesse do legislador ao desenvolver o CPC de 2015.
No entanto, quando ele fixou a tese, ele se aproximou muito da tese defendida pelo professor William Santos Ferreira, e disse o quê? Que o rol é de taxatividade mitigada, mas não apontou nem explicou o que seria esse rol de taxatividade mitigada. E disse que seria possível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Ou seja, ele basicamente adotou a teoria do William Santos, apesar de ter no voto vencedor, que foi da ministra Nancy Endres, ter afastado a aplicabilidade da teoria defendida pelo professor William Santos. Assim, essa tese de número 988, ela foi firmada por meio do julgamento de recursos especiais repetitivos, que tinha o objetivo de interpretar e definir a natureza do rol do artigo 1015 e verificar a possibilidade da interpretação restritiva extensiva desse rol, para ver se seria possível ou não a interposição de recursos de agravo de instrumento quando não houvesse expressa previsão legal do seu cabimento. Para chegar à conclusão da tese firmada de número 988, ele passou por alguns pontos durante o processo legislativo que gerou o CPC de 2015, apontando, inclusive, que teve uma tentativa de alteração legislativa para suprimir a taxatividade de interposição do agravo de instrumento por uma proposição de emenda pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, mas pela altura do processo legislativo não seria mais possível suprimir essa taxatividade trazida no artigo 1015. Ainda, a própria ministra Nancy Endres, no voto vencedor, reconhece que foi uma decisão política do legislador de determinar que o rol seria taxativo de interpretação restritiva, mas que manter essa decisão seria um retrocesso ao Código de Processo Civil de 39, que já tinha adotado essa taxatividade, mas que não foi bem sucedida. E firmou ainda que o critério utilizado para desenvolver esse rol do artigo 1015 seria justamente a provável e futura inutilidade da apelação ao final do processo para questionar aquelas decisões. Então, todos os incisos do artigo 1015 seriam pautados com esse critério que o legislador desenvolveu. Alguns ministros abriram divergência, como a ministra Maria Tereza de Assis Moura, e disse que esse entendimento iria contra a vontade e objetivo do legislador, e haveria uma violação da separação de poderes quando o STJ inseriu uma nova hipótese de recorribilidade de agravo de instrumento que não foi trazida pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, muito menos em qualquer outra legislação esparsa. Então, nós podemos extrair daí que realmente o rol do artigo 1015, como taxativo, ele é insuficiente, ele não prevê todas as hipóteses de recorribilidade que seriam necessárias para não causar prejuízo a uma das partes, como já falado aqui, do indeferimento do segredo de justiça, determinação de emenda à petição inicial, que versasse sobre competência, indeferimento de produção de provas, e que a celeridade buscada pelo legislador pode ter colocado em risco a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, o entendimento do STJ trouxe algumas melhorias práticas para os jurisdicionados, porque realmente agora é possível recorrer de qualquer decisão interlocutória proferida no curso do processo, se for demonstrada realmente a possibilidade de causar um dano a uma das partes e a inutilidade dessa decisão só ser questionada em sede de recurso de apelação, por meio de preliminar ou em contrarrazões, mas esse entendimento do STJ violou a separação dos poderes, porque ele não poderia, por meio de firmar uma tese, por meio de um julgamento de recursos especiais repetitivos, inserir uma nova hipótese de cabimento de agravo de instrumento se o legislador não trouxe. Então, apesar de ser um entendimento mais prejudicial, não tem como negar que o intuito do legislador ele realmente foi de taxar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento com interpretação restritiva, buscando essa celeridade processual. E o que se sugere aqui é que realmente o legislador ele desenvolva uma nova metodologia por meio de uma alteração legislativa do Código de Processo Civil, trazendo um rol, na realidade, com hipóteses de não cabimento do agravo de instrumento, que ele entende que seriam meramente protelatórias, e as demais decisões pudessem ser questionadas por meio de agravo de instrumento de forma imediata. Obrigado. Ah, nossa, pontual, hein? 19 minutos. Bem treinadinho ele. E eu digo, antes de dar início, Cíntia, eu tinha mandado um WhatsApp para ele, olha, por favor, bem devagar, porque ele tem esse ritmo acelerado quando está explanando.
Mas vou agora dar aqui a palavra à minha amiga aqui, Cíntia, professora Cíntia, para fazer as suas considerações. Rodrigo, por favor, vá anotando tudo que for Já feito estou com a caneta aqui. de observação aqui pelos nobres colegas, será sempre para aperfeiçoar o nosso trabalho, né? Então, por favor, faça as considerações, as anotações, e depois nós vamos conversar para o aprimoramento do mesmo. Então, por favor, professora Cíntia, e depois o professor Marcelo tecerá as suas considerações. Bom, gente, boa tarde a todos, Tarde. né, presentes aqui que estão acompanhando a apresentação maravilhosa aí do Rodrigo. Em primeiro lugar, dar os parabéns pela apresentação dele, né? É muito difícil, a gente já tem dificuldade de apresentar um trabalho presencialmente, imagine na internet, é um grande desafio. Então, lhe dar os parabéns, você conseguiu ser conciso, enxuto, direto na fala, isso facilita muito, né, no ambiente da videoconferência, que quem está ouvindo a sua apresentação consiga compreender, certo? Elogiar a sua iniciativa de elaborar essa apresentação, porque ela acaba por resumir, também facilita a visualização do trabalho, né? Dizer que eu gostei demais da temática, né? Uma temática muito envolvente, muito importante mesmo para o nosso dia a dia. Como vocês sabem, eu trabalho em Tribunal de Justiça, então eu vivencio isso daqui todos os dias da minha vida, né? Então, assim, eu tenho algumas observações e ponderações a fazer, Rodrigo, mas aqui muito mais no sentido de colaborar com a sua pesquisa, abrir algumas janelas aí para futuras investigações, tá certo? E aí, nesse contexto, vou me restringir a 2 pontos essenciais. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e achei muito interessante você ter feito um capítulo, né, seu primeiro capítulo, você dedicar a análise desses princípios, da questão do tempo do processo, da razoável duração, da celeridade, fazer essa distinção, esse cotejo entre esses institutos, porque nem sempre os advogados, principalmente, conseguem fazer essa distinção entre o que é um processo que tem celeridade, o que é um processo que tem uma razoável duração, né? Isso é muito importante e a gente não vê muita gente parar para pensar o que é que isso representa na prática. Então, assim, concordo com você em relação a essa questão da discussão que existe se o STJ poderia ter inovado, criando essa conceituação, se é que a gente pode falar em conceituação, da taxatividade mitigada, tá certo? Isso é hoje um dos grandes calcanhares que nós temos de Aquiles nos nossos tribunais. Por quê? Porque isso gerou uma instabilidade absurda, tá certo? Então, hoje em dia, dependendo da maior ou menor condescendência nessa interpretação do que venha a ser a taxatividade mitigada, a gente tem alguns relatores bem mais adeptos a uma interpretação mais sistemática, mais aberta, e sendo mais condescendentes no recebimento do recurso de agravo. No entanto, a gente vai encontrar também uma outra gama, né? Eu considero de menor potencial, acho que hoje em dia, depois do tema 988, houve realmente uma abertura, né, do campo, do horizonte de utilização do agravo, mas nós continuamos tendo um grupo grande de julgadores, de relatores nos tribunais, que tentam segurar o máximo possível essa questão da taxatividade e dão uma interpretação bem mais fechada, digamos assim, ao termo taxatividade mitigada. Então, a minha primeira observação vai nesse sentido, de a gente tentar enxergar a dificuldade que hoje os advogados enfrentam diante das decisões que são prolatadas, se elas serão recorríveis ou não, né? Essa é a primeira indagação. Qual seria o critério que o advogado deveria utilizar para dizer se ele pode ou não pode recorrer através de agravo de instrumento
inserindo aquilo no contexto do que se venha a compreender como taxatividade mitigada. Então, esse é um dos grandes dilemas do Poder Judiciário e merece realmente que a gente se debruce sobre ele para conseguir delimitar, né, o foco realmente que o STJ quis dar nessa interpretação do artigo 1015. Então, é um contexto que dá para a gente escrever um artigo só sobre isso daí, só sobre essa questão até onde vai a taxatividade mitigada, né? Onde é que ela começa e até onde ela vai. Essa é a primeira observação, muito oportuna a sua explanação, essa questão de mostrar que o STJ, embora não tenha feito expressa menção ao William Santos, ele adota uma postura muito parecida com a dele, né? Isso é uma característica importante, porque o STJ, ele não definiu o que seria a taxatividade mitigada, né? Então, o dilema continua existindo. Então, nesse contexto, eu aproveito para mostrar a você que um viés dessa questão da dificuldade de você falar da taxatividade mitigada e da questão dessa interpretação aí feita pelo STJ. Então, eu vou te citar aqui dois exemplos de situações onde nós enfrentamos isso. Uma delas diz respeito à questão das provas, né? Então, vamos imaginar aqui que um juiz estava muito cansado na hora da audiência, ele resolveu que ele só vai ouvir 2 testemunhas das 5 que você arrolou. Se ele, lá na hora da audiência, der uma decisão dizendo, olha, eu indefiro a oitiva das 3 últimas testemunhas, porque eu estou muito cansada e quero terminar a audiência o mais rápido possível. O que é que aconteceria numa situação como essa? Nós temos um indeferimento da produção da prova testemunhal em audiência, é uma interlocutória, tá certo? E, no entanto, ela não está inserida no contexto do 1015. Né? Como é que a gente deve agir numa situação como essa? Em primeiro lugar, é uma decisão prolatada verbalmente, oralmente. Você vai ter que fazer constar no termo de audiência. E depois você vai conseguir recorrer. Se a gente for parar para pensar na taxatividade mitigada criada pelo STJ, a priori se causa um prejuízo inigualável às partes, por conta da produção da prova. Isso fere o princípio da ampla defesa. Isso fere o princípio do devido processo legal. Então, a priori, essa decisão, ela tinha que ser agravável. No entanto, ela não está no contexto. Os nossos tribunais não têm acatado, né, os recursos, por exemplo, referentes à prova, porque eles entendem que se você recorrer alegando essa nulidade nas preliminares da apelação, a sentença seria anulada e os autos retornariam à primeira instância. Então, não dá para aplicar a taxatividade mitigada. No entanto, o prejuízo para a parte é evidente. Imagine que uma dessas testemunhas morra. Como é que a gente resolve essa situação? Tá certo? Então, a minha primeira indagação para você seria: o que é essa taxatividade mitigada? Até onde a gente pode esticar esse elástico? Né? É só o periculum in mora mesmo que a gente tem que caracterizar? Ou tem mais coisa que a gente tem que inserir nisso daí? E aí, essa seria uma observação para você pensar, tá certo? E minha segunda observação, ela diz respeito a essa interpretação mesmo. No meu modo de entender, eu já trabalho no Tribunal de Justiça há mais de 20 anos, então eu presenciei algumas das muitas mudanças que o agravo enfrentou no Código de 73, né? E aí agora a gente se depara com o Código de 2015. Gente, é visível que a vontade do legislador era realmente da celeridade. Por quê? Porque cada processo gera, em média, 4 a 5 decisões recorríveis de imediato. Então, seria mais ou menos a gente pensar que cada processo ajuizado na primeira instância, ele gerasse 4 ou 5 agravos, né? Então, a gente quintuplica o exercício da atividade jurisdicional no âmbito dos tribunais, onde nós temos um número bem mais reduzido de julgadores do que aquilo que nós temos atuando em primeira instância. Então, é visível a finalidade de tentar diminuir o número de recursos.
Eu acho que o certo seria a gente ter se prendido a essa taxatividade do 1015, e acho que o STJ exagerou, tá certo? Então, hoje a gente tem um contexto prático aqui que eu vou chamar a atenção, talvez alguns de vocês se surpreendam. De 2015 para cá, a maioria das apelações, elas não apresentaram um aumento significativo da arguição de preliminares. Então, o que é que a gente percebe? Que, na verdade, as pessoas recorriam porque cabia recurso, recorriam porque o advogado ganhava dinheiro, recorriam porque o advogado convencia o cliente que era pequeno, né, Cíntia? Né? Mas isso, na verdade, não refletiu uma mudança tão significativa. Então, de fato, boa parte dos agravos que existiam não deveriam existir, né? A segunda coisa que eu chamo a atenção em relação a essa questão é a questão do uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, Rodrigo. Você fez muito bem em apontá-lo. No entanto, isso aconteceu com muita frequência no ano de 2016, início do ano de 2017. 2018 para cá, há um bombardeio, eu poderia dizer assim, a utilização do mandado de segurança como sucedâneo nesses casos, tá certo? Por quê? Porque a jurisprudência do STJ, ela diz que o mandado de segurança contra o ato judicial, ele tem que pressupor a teratologia da decisão. Então, se o juiz fundamentar minimamente a decisão interlocutória que não seria agravável, também não caberia mandado de segurança. Então, aumentou significativamente de 2018 para cá as extinções liminares de mandados de segurança, né, apontando o não cabimento dele em virtude da ausência de teratologia da decisão judicial. Tá certo? Então, aqui também o tiro saiu pela culatra, porque o mandado de segurança também já vem sendo barrado. E, em terceiro lugar, a gente tem assistido, agora mais recentemente, um aumento frequente de condenações em má-fé, quando o advogado se utiliza do agravo de instrumento, fazendo uso dessa interpretação da taxatividade mitigada. Então, o que é que a gente está percebendo? Que o judiciário está reagindo, né? As instâncias, os tribunais ordinários, digamos assim, Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, eles têm reagido a essa interpretação da taxatividade mitigada e tentado bloquear isso daí. O que é que a gente tem percebido? Aumentou o número de recursos especiais questionando a taxatividade mitigada, mas a gente não tem decisões bem recentes acolhendo isso. Então, a tendência, pelo que a gente tem percebido, é que o STJ, na verdade, enxugue esse conceito de taxatividade mitigada, tá certo? Então, essas são algumas observações de cunho bem prático dessa questão da taxatividade. No mais, meu querido, só lhe dar os parabéns, tá certo? Dizer que foi uma ótima escolha, é um recurso importantíssimo para a vida do judiciário como um todo e muito importante para as partes e para os advogados, tá certo? Então, parabéns pela escolha, sucesso na sua vida profissional, tá certo? E aí, tome nota dessas observações, depois você pode pegar esse seu primeiro capítulo, juntar com essas observações que eu fiz aqui e escrever um bom artigo. Parabéns. Obrigada. Rodrigo quer fazer algumas considerações? Vou pedir a palavra ao professor Marcelo. Aí, certo. Depois, no final, você faz a cada um dos colegas, tá? Suas colocações. Professor Marcelo, por favor, dá a palavra. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, professora Elizabeth, boa tarde, professora Cíntia, boa tarde, Rodrigo, e boa tarde a todos os aqui presentes, né? É uma satisfação estar aqui fazendo parte dessa banca de monografia, e principalmente após a apresentação do Rodrigo e após a verdadeira aula que a professora Cíntia nos brindou, né? A minha fala, né, primeiro eu digamos assim, endosso todas as palavras que a professora Cíntia falou, e Rodrigo, assim, eu vou ser prático em dois critérios, né? Primeiro, a sua apresentação ela foi impecável, irretocável,
né? Então, você está de parabéns. Eu estou falando isso por conta do critério de avaliação, tem a apresentação oral, tem as notas, avaliação metodológica que você vem, e tem a avaliação do seu trabalho escrito. Então, assim, de todos, né, eu sei que as bancas começaram da semana passada para cá, a sua apresentação foi a que mais me agradou de todos, considerando até os meus orientandos e os outros de outros professores, né? Então, você está de parabéns pela firmeza como você defendeu o seu trabalho, tá? Bom, e aí, sobre a questão da tua apresentação e a temática em si, né, você se enveredou um pouco sobre a parte histórica e como, de uma maneira breve, né, e, assim, eu gostaria de salientar que quando você, não sei se você pretende continuar ou até mesmo escrever um artigo sobre né, um artigo científico sobre essa questão do agravo de instrumento, originalmente, né, no código, no caso de 73, eu não vou nem puxar para o código de 39, o agravo de instrumento, ele tinha, né, essa possibilidade, ele era a regra geral, digamos assim, do recurso de agravo, e você poderia interpor ele na modalidade retida. Nós tivemos uma mudança no CPC, salvo engano, em 2005, né, em que das decisões interlocutórias caberá agravo. Então, assim, é apenas uma observação, o nome do recurso, no caso, era agravo, né, e a modalidade, a forma de interposição do agravo, era o agravo na modalidade de instrumento e a modalidade retida. E aí houve uma certa inversão, onde a interposição do agravo na modalidade retida passa, pelo menos pela vontade do legislador, a ser uma regra geral, onde ele já restringiu a interposição do agravo na modalidade de instrumento, naqueles casos de inadmissão da apelação, nos efeitos em que a apelação é recebida, né? Graças a Deus eu estou começando a esquecer o Código 73, porque eu tinha ele todo na cabeça, né? Mas, se eu não me engano, é o artigo 522. Sofrimento. Né? Bom, nós passamos por esse sofrimento, né, professor? Então, e eu, até eu brincava muito com os meus alunos, tá certo? Mas era uma brincadeira falando sério, que eu dizia que o agravo na modalidade retida era igual peito de homem, não prestava para nada, né? Por quê? Porque, né? E o pior que um aluno uma vez chegou assim, quem foi que disse que peito de homem não presta para nada? Eu disse, para que presta peito de homem, a não ser para dar câncer de mama? Ela disse, para alisar. Eu disse, menina, olha, tem respeito, né? E aí, enfim, né? Mas, tanto é que hoje, né, o agravo retido, ele deixou de existir, né? Então, o agravo na modalidade, hoje em dia só tem, né, fora o outro, né, o agravo interno e tal, mas o agravo que nós temos é na modalidade de instrumento, né? Então, a professora Cíntia já nos falou sobre essa questão do princípio da taxatividade mitigada, mas uma observação que eu faço, e aí a professora Cíntia, que trabalha no tribunal, ela viu essa questão das apelações em que não há muitas preliminares, da questão dos mandados de segurança, e aí, Rodrigo, eu analiso assim, aquela história de uma maneira como espectador e como estudioso do direito processual. A intenção do legislador, ela foi a melhor possível em colocar aqui este rol taxativo. O que você também tem é o seguinte, é uma grande quantidade de advogados que querem uma forçação de barra para poder, porque eles não se conformam, porque quando a gente, até um filho, quando aperreia o pai, enquanto quando o pai diz não, ele não se conforma, e aí o advogado insistentemente vai querer agravar da situação. Por outro lado, e aí é uma coisa que digamos assim, o judiciário não reconhece, né, é que, na prática, existem muitas decisões interlocutórias sem fundamentação, quando elas deveriam ser fundamentadas, e muitas decisões interlocutórias totalmente desnecessárias e, às vezes, totalmente descabidas. Então, isso, na verdade, ao mesmo tempo que os advogados insistem em estar recorrendo de todas as decisões, e aí eles são pegos pela litigância de má-fé, existem situações que os advogados se encontram, tudo bem, por falta de uma certa aplicação correta, digamos assim, do magistrado no momento de proferir as decisões. Por exemplo,
toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso está escrito, mas, infelizmente, alguns juízes, eles não fundamentam suas decisões. A professora Cíntia trouxe aqui o exemplo da questão da prova. Eu não coloco nem a preguiça do juiz, tá certo? Mas o juiz pode dizer assim, isso para mim é suficiente. E eu pergunto, por que é que ele não restringiu a prova? Ou então, por que é que quando o juiz combina, né, o calendário processual lá na fase de saneamento, tá? Por que é que ele não ajusta, tá, em que ele delimita a prova, principalmente a testemunhal, onde hoje, né, apesar do rol ser de 10 testemunhas, 3, tá certo? Já tem que ser para a prova de cada fato, né? Teve uma pequena alteração do CPC de 73 sobre isso, né? Então, questões como essa e outras, e já que a professora Cindy falou sobre a questão da prova, ok, mas eu vou dar, como advogado, né, um dos principais casos de agravo de instrumento, né? É quando o juiz, depois de talvez receber a contestação, ele colocava assim, anuncia o julgamento antecipado da lide, né? E aí se questionava, né? O juiz tem que avisar que vai julgar antecipadamente a lide, né? Eu me lembro que eu discuti isso quando eu fiz minha pós-graduação com o professor Juvencio, né? E eu concordo com ele, que na época ele dizia, juiz não tem que avisar que vai julgar antecipadamente a lide. Aí o pessoal, professor, tem que avisar para dar tempo de agravar. Eu digo, desde quando o juiz tem que ficar manuseando o processo para estar dando oportunidade para a parte agravar. Então, se o que é o julgamento, no caso, é quando o processo está maduro o suficiente a ponto que o juiz possa proferir o seu veredito, a sua decisão. Então, se, numa matéria unicamente de direito, o juiz recebe a inicial com documentação, recebe a contestação com documentação, e não há necessidade, por exemplo, de produzir provas em audiência, o juiz ele pode sapecar uma sentença. A parte vai cesseamento de defesa? Não. A parte ficou insatisfeita? Tem recurso. Como é o nome desse recurso? Apelação. Agora, você avisar que vai julgar, é aquela história, olha, eu vou avisar que eu vou te matar, eu vou avisar que tu vai ganhar, eu vou avisar que tu vai perder. Não precisa, julga. Né? Você tem um recurso de apelação para isso. Então, eu me lembro que eu discutia muito com colegas, porque dizia-se que o juiz tinha que avisar que vai julgar. Então, na verdade, o juiz não teria que avisar, e ele está, aquela história, dando oportunidade para procrastinar mais o feito. Sabe, eu sou de uma opinião em que eu sempre bati nessa tecla, se o juiz soubesse conduzir o processo como deveria ser, principalmente após a resposta do réu, para mim, o saneamento hoje, o juiz sabendo fazer um saneamento do feito correto, tá certo? Ele evitaria inúmeros problemas no sentido de decisões infundadas e aí que, no caso, poderia ou não dar ensejo ao agravo, né? Agora, a professora Cíntia também tocou nessa questão da prova. Eu acho que, para resolver essa questão, e uma das principais questões que, na verdade, fazem com que os advogados se sintam com o direito do seu cliente castrado, é quando ele não pode produzir as provas corretamente. Então, por isso que eu acho que quando se fala, deveria ter, na verdade, um item no artigo 1015 para especificar sobre provas, tá? Talvez isso amenizasse e o rol pudesse ficar mais taxativo, tá? Apesar de que todo mundo, o contraditório, a ampla defesa, né? Mas também aquela história, é igual direitos humanos, tudo é humano hoje em dia, tudo é fundamental, né? Então, não é porque isso, tudo é ampla defesa, tudo é o contraditório, também não funciona desse jeito, tá? Mas, assim, as minhas considerações, assim, finais é somente essa. Se nós tivéssemos, tá, uma constante aplicação de litigância de má-fé, tá? Como, por exemplo, nos embargos de declaração, que existe a multa, as pessoas estão pensando 10 vezes antes de embargar de declaração, tá? Principalmente na Justiça do Trabalho, porque aí se utiliza subsidiariamente. Mas se no agravo de instrumento tivesse apenas um dispositivo relativo à prova, talvez minimizasse ainda essa questão do rol e pudesse ser aplicado o rol
de uma maneira taxativa do 1015, sem a utilização desses expedientes de mandado de segurança, que aí o povo fica dizendo que mandado de segurança não é recurso, mas tem natureza recursável, ele nem é recurso, nem tem natureza recursável, porque ele não nasceu para ser recurso, né? É uma ação constitucional. Então, de resto, assim, é muito polêmico, eu me empolgo, né? Assim como a professora Cíntia, a gente podia, né? É uma coisa que desperta o debate, desperta a discussão. Então, assim, ficam aqui as minhas palavras de sucesso para você, vá em frente. Você poderia fazer até uma pesquisa, né, se você quisesse fazer um trabalho, porque hoje em dia são poucas as pesquisas que se fazem, empírica, né, de dados, né? Você pode, por exemplo, no tribunal, fazer uma coleta de 100 recursos de apelação, quantos desses recursos têm algum tipo de preliminar, né? E assim, ou fazer uma coleta de quantos recursos, quantos agravos tem das ações cíveis, né? De um modo geral, e você fazer um recorte, dava para você fazer um trabalho bem bacana, principalmente se você for partir para um mestrado, para uma pós-graduação, dava para fazer um trabalho legal, tá joia? E isso aí, os tribunais, né, as revistas científicas, elas têm muito interesse em saber. Então, você está de parabéns. Obrigado, professora Elizabeth, obrigado à turma, paciência de vocês. Por favor, obrigada, professor Marcelo, pelas considerações. Agora, dada a palavra ao aluno para fazer uma rápida, porque daqui a pouco eu estou entrando em outra. Uma rápida palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pontuações da professora Cíntia e do professor Marcelo, agradecer também aos elogios e às críticas construtivas, né? Queria primeiramente falar só algumas pontuações em referência ao que a professora Cíntia falou, que realmente a gente tem observado que o mandado de segurança, ele realmente tem sido mais combatido pela sua utilização como sucedâneo recursal nos tribunais. No momento que eu fui desenvolver a minha monografia, eu observei isso. Mas apesar de estar sendo muito combatido, a gente ainda tem que muitos advogados continuam nessa tentativa de utilizar o MS como um sucedâneo recursal, que na realidade não é sua natureza, como o professor Marcelo bem pontuou. Quanto à taxatividade mitigada, realmente o STJ ele não posicionou bem qual seria o limite de interpretação dessa taxatividade mitigada, dificultando para os advogados, os tribunais inferiores também definirem quando e como poderão aplicá-los. Até mesmo é estranho essa pontuação do STJ por meio de um julgamento de recursos especiais repetitivo, porque o intuito do recurso especial repetitivo é justamente uniformizar a jurisprudência. Mas você pode ter vários tribunais estaduais interpretando a taxatividade mitigada de uma forma diferente. Então, ele foge ao intuito do próprio julgamento de recursos especiais repetitivos, além de ter, de certa forma, entrado na esfera do poder legislativo. E ainda no ponto da sugestão da pesquisa empírica para o professor Marcelo, eu agradeço e realmente é um fator que pode engrandecer muito a pesquisa, caso ela venha se tornar um desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado, ou então de uma pós-graduação. No mais, eu acredito que todas as pontuações já tenham sido sanadas, e eu agradeço muito pela atenção. Você, professora. Obrigada. Obrigada aí pelas palavras, Rodrigo. Quero aqui agora, em conclusão ao nosso trabalho, agora passar da bola da vez, agradeço demais as considerações da professora Cíntia e do professor Marcelo, realmente foi uma verdadeira aula que nós recebemos agora nessa tarde, viu? Grandes processualistas que nós temos na universidade, né? Enfim, Rodrigo, chegada a hora final, né? Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, participando desta banca, aos meus colegas e aos demais alunos. Segundo, agradecer a você pela escolha, né? Você foi um aluno que percorreu comigo a disciplina de Direito Processual Civil, eu juro que eu não vou chorar, a cadeira de Processual Civil, né? Foi meu monitor, ainda está como meu pesquisador, né, do grupo de estudos processuais, participando da realização de artigos no nosso grupo de estudos de pesquisa. Então, isso aí realmente me endobrece, me honra demais ver que você chegou ao final do seu curso com uma tamanha segurança, uma tamanha, assim, sabedoria,
eu lembro perfeitamente bem, esse tema não podia ser diferente. Eu lembro perfeitamente que ainda no grupo de estudos você debatia e o primeiro tema que despontou o seu interesse foi o agravo de instrumento. Quando a gente começou a abordar o agravo de instrumento em sala de aula, você queria falar de agravo de instrumento nos 4 cantos da universidade e se transformou em artigo. Então, sua monografia não podia ser diferente. Quero agradecer demais toda a hombridade, a sinceridade, o coleguismo, o respeito e a admiração que sempre tivemos um pelo outro. E que a gente continue assim, de mãos dadas, o caminho não para aqui, isso é só o início, que eu tenho certeza de uma vitória, de um sucesso lá na frente, que já é bastante visível. Tá? Muito sucesso na sua vida profissional. Muito obrigado, Beth. Eu posso falar algumas palavras de agradecimento? Pode Assim, sim. não são muitas, mas é porque eu até botei isso no texto da minha monografia, que eu considero o ato de você ser grato por tudo que acontece na sua vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, porque elas servem para você se constituir. Hoje eu sou quem eu sou por todos os acontecimentos que aconteceram comigo no passado, sejam eles bons ou ruins, sempre me deram algum ensinamento. Então, eu acho que esse exercício da gratidão diário é muito importante. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, para aqueles que acreditam. Agradeço a minha família, que sempre me deu todo o suporte necessário para que eu chegasse aqui. Sem eles, eu não teria chegado a lugar nenhum. Eu sou o que sou hoje por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha irmã, que sempre me apoiaram em tudo que eu ia fazer. Eles eram primeiros, que acreditavam em mim e diziam, meu filho, vá lá que você vai conseguir. E isso me ajudou muito, me influenciou muito a ser a pessoa que hoje eu sou e que eu sei que eu vou me tornar ainda mais. Agradecer a minha namorada que está assistindo aqui, Ana Keila, que no começo do curso a gente começou como amigos, estamos concluindo o curso aqui como namorados e que, se Deus quiser, nós ainda vamos passar muito tempo juntos. Noivado, Deus permitir, a vida toda. Ela foi minha grande apoiadora, minha grande incentivadora, e eu concluí esse curso do jeito que eu concluí, porque ela estava ao meu lado. Se ela não estivesse ao meu lado, não teria sido dessa forma. Aos meus amigos, também, minha professora, quer dizer, minha coordenadora, doutora Isadora, que está aqui, ela me influenciou muito também na prática da advocacia, e por fim, eu não poderia deixar de agradecer a senhora, né, que desde o começo ali da faculdade, a senhora chegou e disse assim, venha cá, Rodrigo, eu vou abrir uma porta para você aqui, você é uma pessoa estudiosa, você é um cara que quer alguma coisa, então eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisa e ainda faço parte, tive a oportunidade de ser monitor da disciplina que a senhora lecionava de processo civil 1, que ali foi onde eu acabei me apaixonando ainda mais pelos estudos, pelo processo civil, e que hoje uma grande parte do amor que eu tenho pelo processo civil foi passado pela senhora. Um grande amor que eu tenho de distribuir o conhecimento que eu distribuo foi por causa da senhora. Então, eu tenho a senhora como exemplo de ser humano e como exemplo de profissional. E eu agradeço muito por isso. Então, também agradecer aos professores examinadores que tiveram aqui, deram as considerações, que foram muito atenciosos comigo, e agradecer a todos os presentes. Obrigada. Eu emocionada. Mas vou ler aqui de avaliação do trabalho de conclusão do curso. A monografia final, intitulada A Taxatividade do Agravo de Instrumento, uma análise sob a ótica dos princípios da celeridade processual e efetividade da pressão jurisdicional, elaborada pelo aluno Rodrigo Albuquerque Santiago, matrícula 1612-360, dígito 9, foi apresentada em sessão remota de arguição e avaliação em 8 de dezembro de 2020, às 14 horas, perante a banca examinadora formada pela professora Elizabeth Alecrim Soares Coelho, orientadora, professora Cíntia Teixeira Gadelha, examinadora, e professor Marcelo Dias Pontes, examinador, tendo obtido aprovação com a nota 10. Nota 10. E sido julgada adequada e aprovada para suprir exigência parcial inerente à obtenção de grau de bacharel em Direito, em conformidade com os normativos do MEC, regulamentada pela Resolução 44/2017 e da Universidade de Fortaleza e Portaria 7/20, sem ciências jurídicas. Amigo, parabéns, agradecimento. Obrigado, Beth. Encerrada aqui a nossa sessão, estaria entrando a banca. Cíntia,
Um beijo bem grande no coração. Marcelinho, brigadão. Rodrigo, vá com Deus. Muito obrigado, Beth. Tchau, Tchau, obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Parabéns, parabéns.